Começa aqui, vem com a gente. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia, meus amigos, a todos que nos ouvem e nos acompanham nesta manhã. É com a alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Leis Divinas ou Leis Naturais. Conheça as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, no Facebook, YouTube e Instagram. Marque aquele seu amigo, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores e informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e os grupos de estudos espíritas de toda a região. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos Rafael Lisboa, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Rafa. Bom dia, Nick. Bom dia, Marcelo. Bom dia, nosso amigo que nos auxilia na técnica e a todos que nos acompanham. Também Marcelo Detone, da Associação Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os amigos. Bom, eu sou o Nick, da Associação Espírita Amor e Caridade, e vou ser o âncora dessa manhã. Também um abraço ao nosso querido amigo aqui que está nos acompanhando na parte técnica, Volmir. Um abraço, querido. Antes de abordarmos, então, o nosso tema de hoje, vamos agradecer os nossos patrocinadores, pois eles contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. A Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49-3322-3189. WhatsApp 499-9122-3212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos apresentando o programa de hoje, Hora Espírita, e o tema é Leis Divinas ou Naturais. Segundo o Espiritismo, as leis divinas são princípios universais e imutáveis que regem o universo e a vida.
e que guiam o homem para a felicidade, sendo sintetizadas na lei de justiça, amor e caridade, e desdobradas em leis como lei da adoração, do trabalho, da conservação, do progresso, lei de igualdade e lei de liberdade, encontradas principalmente no Livro dos Espíritos. Essas leis são a base da moral espírita, sendo o bem aquilo que está em harmonia com elas, e o mal o que causa desarmonia. Então, nos mundos, as leis divinas são as mesmas para todos, ajustadas ao aprendizado, à capacidade, ao crescimento, ao progresso desses ou daqueles filhos do grande Pai. O fato de que nós vivemos sobre as leis de Deus garante, então, que há justiça no universo. Vamos começar conversando, então, pedindo para o Marcelo. O que é essa lei de Deus, de que o Espiritismo tanto fala? Ela serve para quê na prática espírita? Muito bem. A lei de Deus, ela é uma norma, uma regra criada como foi bem dito, Nick, no texto de abertura, criado pelo nosso Pai amoroso para organização do nosso mundo, do universo e também para as nossas vidas, né? E essa lei, ela tem um objetivo bem prático, que é de nos conduzir, de levar a todos os filhos de Deus para o progresso, para a união definitiva com o nosso Pai. Não importa a religião que nós tenhamos, não importa se sou espírita, católico, evangélico, enfim, ou mesmo se eu não tenho religião, né? Você não acredita nem em Deus? Se eu não acredito nem em Deus, isso não faz diferença, porque essa lei, ela continua agindo na vida de todos nós, na prática. E o que ela faz, essa lei? Ela indica para nós o que nós temos que fazer e o que nós não devemos fazer. E todas as vezes que a gente segue os seus ensinamentos, nós encontramos, né, a compensação. E todas as vezes que a gente não segue o que a lei divina, o que Deus... Porque a lei divina é a vontade de Deus, em outras palavras. Quando a gente não segue isso, a gente tem as consequências, como tudo que a gente faz. Se a gente faz certo, se a gente faz de acordo com o bem, se a gente faz de acordo com o bem, temos as consequências. Se fizemos de acordo, desprezando o bem, fazemos de acordo com o que a gente acha que é certo, vamos ter também as consequências, né? Então, essa lei, ela atinge a todos nós. E ela envolve e ela dá a resposta, a consequência, não só para os nossos atos. Isso que é muito importante, né? Não é só o que a gente faz que essa lei registra tudo e dá de acordo, né, com as nossas obras, como a gente vai abordar ao longo do programa. Mas ela registra também, além dos atos, os pensamentos que a gente tem, as palavras que a gente profere, o tom de voz, tudo essa lei registra. E essa lei, então, ela tem esse objetivo de educação nosso. Deus, ele é um Pai muito presente em nossa vida, isso a gente sempre tem que lembrar, ele sempre nos acompanha e sempre está nesse processo como um bom pai zeloso, harmonioso, amoroso. Ele quer educar o seu filho, o seu filhinho. E essa lei, ela serve para isso, né? Ela serve para a nossa educação. Então, que a gente possa lembrar que, como a gente sempre faz uma brincadeira, a gente chega numa loja aqui na cidade, antigamente tinha bastante, que você olhava para a loja, na entrada dizia assim, sorria, você está sendo filmado, né? Essa lei divina, ela registra, ela está, entre aspas, nos filmando, registrando, e ela vai nos dando tudo aquilo que a gente precisa para a gente ser melhor, para a gente progredir e para a gente aprender com os nossos erros também. Quando a gente se equivoca, ela nos corrige, nos mostra o caminho. Eu acho importante a gente comentar sobre a lei divina ou natural, né? Aquilo que a gente está falando das leis de Deus, e a gente fazendo uma comparação, porque quando a gente fala em lei divina e natural, e muitas das pessoas às vezes são até mesmo céticas, né? E acreditam muito na ciência, digamos assim,
Claro que o nosso objetivo hoje aqui é falar mais da conduta, da moral, mas a lei divina ou natural, ela engloba também as leis que a ciência tem o objetivo de descobrir. Então, ninguém de nós duvida da lei da gravidade, digamos assim. Então, quando a gente fala em lei divina, lei natural, as que a ciência tem o objetivo de desvendar, de descobrir, de explorar, elas constam nessas leis divinas. Elas regem o nosso planeta, o nosso mundo, o ar que a gente respira. Então, a gente não duvida desse funcionamento, dessa forma que ela procede. Então, a gente vê na natureza tudo muito bem organizado, tudo muito bem planejado, para que nós estivéssemos aqui, né, nesse período reencarnados, se a gente tivesse essa condição de vida, essas leis naturais, elas são perfeitas. Elas regem diante dos seus ciclos a forma que a vida nos dá a condição de sobreviver. Então, a gente não duvida dessas leis. A gente não duvida que o sol amanheceu, né? Surgiu agora e a noite vai estar. Então, é tudo muito sincronizado, é tudo muito perfeito. E por que a gente, muitas vezes, duvida dessas leis de Deus? Que todos nós estamos inseridos, né? Às vezes a gente vê, muito bem colocado, Rafa, esse exemplo, às vezes a gente vê, aquela pessoa ficou impune do crime. Deus não viu que o cara tá roubando outro velhinho lá, por exemplo. Um exemplo que nos choca bastante, a criança está sofrendo na mão de pais que são desatentos com a educação, que são conflituosos. Isso nos choca, a gente pensa, por que Deus, se é amoroso e justo, ele não interfere nesses fatos? Calma, tudo tem um tempo, é no momento certo que Deus vai agir na vida de cada um. Então as leis, elas vão agir, mas não é no tempo da nossa limitação humana que a gente às vezes quer ser professor de Deus. Às vezes a gente quer dizer que o tempo, a ação acontecer de Deus, a providência divina, tem que ser naquele tempo. Calma! Deus sabe o momento certo, no momento em que a educação se fizer mais apropriada, vão acontecer, e que nada é por acaso. Se existe, naquele exemplo da família, um filho sofrendo, um pai meio tirano, calma que a gente vai, e isso aí tudo, nada foi ligado por acaso. Então, aí a gente vai entrando, né, gradualmente nesses assuntos mais específicos, mas que a lei existe e nos acompanha, está vigendo, está presente, isso é inegável. E a gente consegue perceber isso nos fatos do dia a dia. Se você conhece a história de alguma pessoa, sabe o jeito que ela agiu, e depois o que aconteceu na sequência de sua vida, a gente consegue perceber que as leis são vigentes sempre. Mas uma outra coisa que eu estava pensando, mas da onde vocês tiraram isso? Porque isso não está na Bíblia. Não. Essas leis foram trazidas somente pelo Espiritismo, que é a única religião, né, vamos dizer assim, que foi trazida por espíritos, não foi trazida pelo entendimento do homem. É diferente. Quem trouxe para nós foram espíritos superiores. E aí a gente analisando tudo que acontece, tudo que está escrito nas leis, e analisando e estudando todas essas leis, a gente percebe que tudo é muito, como disse o Rafa, tudo é muito perfeito. Tudo é muito perfeito. Nas leis de Deus são perfeitas, assim como o mundo divino é perfeito. A diferença no nosso sofrimento é porque a gente sempre está se afastando dessas leis, a gente se afasta das leis, não tem como a gente não sofrer dessa maneira, não é? E nesse sentido, Nick, é bom a gente entender que a gente às vezes duvida desse cumprimento dessas leis, é justamente porque a gente limita as nossas existências do berço ao túmulo. E o Espiritismo nos traz o conceito que somos espíritos imortais. Então, essa lei aparentemente pode estar não agindo ou não sendo tocada naquelas situações que a gente rotula até mesmo como injustas, mas existe a eternidade pela frente, né? A imortalidade da alma, que essas leis não são esquecidas, né?
Perfeito. Marcelo, que é da área do direito, o processo está lá, né, Marcelo? Não vai ter como se perder mais. Ah, mas tu falou uma coisa importante. Então, Rafa, qual a diferença entre a lei dos homens, que tu acabou de falar, e a lei de Deus? Dá para uma estar certa e a outra errada? Então, primeiramente, a gente tem que entender que a lei de Deus é aquilo que a gente estava comentando. Ela é perfeita. Ela é perfeita e eterna. Então, assim, a partir do momento que a gente entende esse conceito que existe uma perfeição nessa lei e ela vai estar agindo pela eternidade, ela não se pode mais mudar. Então, ela também é imutável. E isso a gente fala da lei de Deus. Então, perfeita, eterna e imutável. São as condições e os atributos de Deus, né? A gente tem que entender isso também. E qual a diferença das leis dos homens? É grande, é gigantesca essa diferença. Então, nas leis dos homens, ela progride essa lei conforme o progresso da humanidade. Então, ela é mutável. Ela vai se adaptando às condições que a humanidade vai necessitando. Então, se a humanidade necessita de algumas mudanças das leis que eram primitivas, e a gente pode ver, quem estudou direito sabe, o Código de Hammurabi, que tinha lá dente, olho por olho, dente por dente. Então, as condições severas que eram aplicadas naquela época, hoje são inconcebíveis. Então, aquilo que vai se adaptando pelas necessidades, né? Então, a necessidade da humanidade há muitos anos atrás eram de muito mais rigor, de muito mais exigência, que as leis fossem mais punitivas, digamos assim, né? Mesmo que a gente pense que hoje algumas situações também necessitem, né? Mas assim, a gente evoluiu muito, as nossas leis são muito mais, né, pela conduta, de forma que a gente vá aliviando as condições, porque nós também progredimos. Então, pode haver erro na lei humana? Sem dúvida, né? Se elas não estão em harmonia, se elas não condizem com aquilo que a lei de Deus, que ela é perfeita e eterna, se ela está em desarmonia com aquilo ali, se vai em alguma contradição, pode ser que a lei dos homens cometa injustiça. Então se fala muito, né? Às vezes as pessoas não são punidas pelas leis dos homens, mas a gente sabe que a lei de Deus é perfeita e uma hora a conta vai chegar. Então é nesse sentido que a lei dos homens pode cometer injustiças, erros, mas lembrando que isso é uma coisa que se fala muito no Espiritismo, né? Existem muitas injustiças, mas não existem injustiçados. Então a gente sabe que as nossas vidas pregressas, nós tivemos escolhas através dos nossos livre-arbítrios, e a gente entende que nada que nos acontece é por acaso. Então a gente sabe que, de certa forma, numa lei que a gente chama, né, de causa e efeito, se tem uma causa naquele sentido, o efeito vai ocorrer, né? Então, a gente sabe que a lei de Deus é perfeita, mas dos homens a gente pode cometer erros. Muitos erros, né? A lei humana, uma das provas da imperfeição da lei humana, como o Rafa falou muito bem, é que as leis estão toda hora se modificando, né? Então, se fossem perfeitas, por que teria todo dia atos normativos, são editadas normas, reforma do Código Civil, reforma do Código Penal. Então, a gente sabe, e muitas como a gente falou e volta, que a gente fala de lei, não tem como deixar de falar de justiça, né? Lei e justiça são muito ligadas. A gente vê muitas, entre aspas, situações que as pessoas da Terra não são pegas pela justiça humana. E a justiça divina pega tudo. A gente pensa, não, ninguém está vendo. Eu vou fazer isso aqui que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. A lei divina está registrando. E uma hora teremos de volta tudo.
né? Sorria, você está sendo filmado por Deus, entre aspas. Não é, e não é para nos punir, né? A gente pensa, não, a lei divina então é rigorosa para nos punir. Não, a lei é de amor, a gente vai tratar isso. É reeducação, né? É de educação, a gente precisa disso, né? O pai zeloso, ele é atento aos atos do filho e corrige. Deus quer o nosso bem. Por isso que ele nos corrige e sempre nos dá aquilo que a gente precisa para aprender. Só para lembrarmos, então, sobre leis humanas, há menos de 200 anos atrás era aceitável a escravidão. Era aceito como uma lei. Como né? normal. Normal, opa, é normal ter escravos, não é? Pois é. Graças a Deus, a lei humana também vai evoluindo, porém, conforme, como disse o Rafa, conforme os cidadãos, né, que estão nesse mundo também evoluem, as leis também vão evoluindo. Mas não se compara às leis divinas que são perfeitas, né? Quando a gente fala em lei, quem é familiarizado com o Evangelho segundo o Espiritismo, na época de Kardec, na concepção, lá nos anos 1860, digamos assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, tinha uma passagem que é o duelo, lembra? Ah, sim. O duelo era uma prática, né? Às vezes para né, ajustar alguma desavença e coisa, e tá lá essa passagem que explica bem, para a época era algo considerado normal, né? Que duas pessoas se enfrentavam lá com a arma, como se fosse uma condição que a lei, eu acho que até previa na época. Então, para tu ver a nossa primitividade, E como vem né, evoluindo. 160 anos atrás. Né, E como vem evoluindo, né, Rafa? É muito bem colocado esse exemplo, porque assim, a gente hoje vê práticas da sociedade que a gente considera normal, né? A pessoa destruindo o próprio corpo com o uso de substâncias lícitas e ilícitas e destruindo a si mesma, né? Fazendo, enganando os outros e não tendo a punição divina, porque hoje, antigamente, a pessoa que engana, pega dinheiro e faz estelionato para cima das outras pessoas, ela não é punida. Ela diz, agora não tenho para pagar, a lei humana não faz nada para ela, não prende essa pessoa, não dá uma correção nela, né? Se ela não tiver patrimônio, por exemplo. Daqui a 50, daqui a 100 anos, talvez nos nossos códigos humanos esteja uma previsão para atingir essas pessoas que hoje a gente vê que a gente vê, entre aspas, a lei não impunidade. alcança. A impunidade, processo. Mas a pessoa, por exemplo, ela faz em nível do governo, por exemplo, que a gente vê bastante. A pessoa fez crime de corrupção, não estamos aqui falando de partido político, mas a pessoa que se apropriou do dinheiro do público, do povo. Mas o crime foi processada, mas o processo prescreveu. A pessoa não foi punida no tempo processual adequado, então agora ela não pode mais responder por nenhum crime. Mas o crime foi feito, foi provado. Mas o processo foi prescrito, então vamos anular a condenação, ela pode ficar livre. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? O crime está materializado, mas pelo tempo que o processo demorou muito tempo, agora vamos... Isso aí está na lei, pesquisem, né? Então, isso, daqui a 50, daqui a 100 anos, isso vai Até menos. vai mudar, Até vai menos. mudar, porque a gente está evoluindo. Isso é a consolo que a gente tem, né? Graças a Deus. Nessa situação, Nick, antes de você entrar na outra pergunta, eu lembrei do caso que o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, conta de um caso do Chico. Um participante do grupo dele lá, que tinha um escritório de contabilidade, participante do grupo dele, da casa espírita dele, tinha um escritório de contabilidade, e até ouvi ontem à noite de novo essa palestra. E ele foi assaltado no dia que tinha à noite a sessão e ele teria o encontro com o Chico, né? E foi assaltado e foi uma coisa, né, constrangedora e ficou arrasado e ele foi à noite lá. E o Chico sabia da situação, ele contou, pois é, meu irmão, né? Ali ficou com ele ali uns 30 segundos sem falar nada, deu um abraço, sentiu toda a dor que aquele estava passando, né, pela aquela perda material, aquela situação. E depois desses 30 segundos sem falar nada, Chico vai e diz para ele assim: pois é, meu irmão, como é bom devolver. Então, assim, olha a lição que ele dá e dizer assim, que as leis divinas
lá atrás, ou talvez lá numa encarnação anterior, ele talvez tinha cometido o ato, né, talvez não igual, mas talvez prejudicado outras pessoas, que a lei hoje, né, na visão ampliada do Chico, Nos retorna. estava cobrando, né? Então, muitas vezes ele mesmo diz assim, como é bom a gente devolver, né? Como é bom a gente tá pagando alguma conta. Então, às vezes as coisas que nos acontecem, que a gente, mas é injustiça nessa vida aqui, eu não fiz talvez nada para merecer isso. Mas talvez é essa lei divina que está nos cobrando. É bom levar em consideração todas as outras vidas que nós já tivemos. Todos os atos que nós já cometemos, né? Então, meus queridos, muito obrigado a todos que estão nos dando aí bom dia pelo Facebook. Um abraço para Marisa Santim, por Jair Barbosa, lá de São Lourenço, Lucas Venâncio, Zenese, da Lazen, pro Bento Zanoni, para Ana Loz, Daniel Soares, Sarajane Voz, Ondina Machado, para Carla Boger Neto, lá de Porto Alegre, né? O Idacir, nosso trabalhador do Amor e Caridade, Laudete de Faveri. Também um abraço para Ironi Torres, lá de Faxinalzinho, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua audiência. Celei Orso, a Sônia Concato, nossa grande amiga, Marcos Paz, Oliva Bianchi e Claire Moroni. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando e nos dando bom dia pelo Facebook. Se você tem alguma pergunta, aproveite e faça. Para Nelly Pan também, que está nos dando bom dia agora. Marcelo, onde está escrito então, já que a gente falou tanto sobre a lei divina, onde está escrita a lei de Deus? Existe algum lugar em que possamos ler isso? Olha, essa pergunta Allan Kardec fez aos espíritos no Livro dos Espíritos. Já recomendamos novamente a leitura. O Livro dos Espíritos está disponível na internet, se você quiser digitar lá Livro dos Espíritos, quero ler o Livro dos Espíritos, ele vai te apresentar o livro. Hoje em dia, você pode ir lá no YouTube e colocar Livro dos Espíritos, ouvir, ele vai ter... É um livro maravilhoso, mais de 1000 perguntas que Allan Kardec faz e tem as respostas dos espíritos superiores. E na questão 621, Allan Kardec perguntou, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos espíritos foi impressionante para muitos de nós. Ele diz assim, a lei de Deus está escrita na consciência. Daí a gente pensa, na consciência? Sim, todos temos dentro de nós a consciência, que é uma voz interior que parece que está fora de nós. E ela vem dizer, quando a gente faz uma ação positiva, essa voz vem dizer, bah, que legal, hein? E dá um alívio quando a gente ajuda alguém, a gente se comporta, vence alguma coisa que a gente tem para vencer em nós mesmos, essa voz nos aprova, essa sensação boa que a gente sente. Agora, quando a gente fala o que não deve, a gente faz algo que não é legal, a consciência nossa já acusa. Já diz, por que você foi fazer isso? Por que foi, né? Ou quando a gente está prestes a fazer alguma coisa e está em dúvida, e a gente pensa, se eu fizer, a consciência vai... e for positiva, a consciência vai lá e faz. Ou se for negativa, a consciência já dá uma advertência para nós, não faça isso. A lei de Deus está inscrita dentro de cada um de nós. Deus colocou lá essa lei de Deus. Daí, mas tem algum lugar que fique claro isso? Que a gente possa ler, como você diz? Tem. Como nós, muitas vezes, não damos muita bola para a nossa consciência ou ouvimos ela menos do que nós deveríamos ouvir, Deus mandou sempre ao longo da história da humanidade homens sábios que vêm revelar a sua lei claramente para o povo e ensinar para nós. E o maior de todos os sábios é Jesus Cristo. Né? No seu evangelho, dizem os espíritos também, daí na questão 625 do Livro dos Espíritos, dizem eles que Jesus é o modelo e guia, e nos comentários Allan Kardec diz que a lei de Deus está toda ela no evangelho. O que é o evangelho? A vida de Jesus narrada pelos apóstolos, as parábolas, as passagens. Então, se você quer saber o que diz a lei de Deus, o que está escrito nela, leia o Evangelho de Jesus. Lá está a pura e essencial mensagem do que a lei divina diz para nós. Ela diz para nós
que a lei principal é o amor, que logo nós vamos tratar no programa, que existe a justiça divina, que a caridade é o caminho, que o trabalho é o caminho, que o perdão, que a humildade e todas as virtudes humanas são a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Repetimos, é a vontade de Deus. A gente diz, Deus, na oração do Pai Nosso, Deus, que seja feita a tua vontade. O que é a vontade de Deus? É a lei de Deus, é que a gente observe e cumpra. Então a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, mas também, em resumo, está no Evangelho de Jesus lá, toda a determinação do que ela indica para nós fazer ou para nós não fazer. Está tudo lá. E sem dúvida, né? Quando o Marcelo fala que a lei de Deus está na nossa consciência, a gente não precisa nem muito comentar, né? Porque a gente sabe quando está fazendo as coisas erradas. Por mais que absurdo que seja, né? E às vezes os próprios juristas às vezes falam, né? Aqueles crimes mais bárbaros, muitas vezes as pessoas têm essa consciência de que estão cometendo um ato que vão prejudicar não somente nesta vida, mas sabem que futuramente também a lei de Deus está cobrando. Mas assim, a cobrança é assim mesmo. Quando chegamos no plano espiritual, depois de desencarnarmos, quem que vai nos cobrar? Será que é Deus que vai estar lá revendo tudo aquilo que... Não, é exatamente nós mesmos que, através da nossa consciência, do reflexo daquilo que a gente escolheu e traçou, digamos assim, pelas nossas escolhas, iremos nos cobrar, né? Então a gente, de fato, vai ser responsável por todo o mal que a gente cometeu e pelo bem que a gente também deixou de fazer. Acho Então, também importante a gente ressaltar de que, apesar de muitas vezes a gente fazer as coisas erradas, Deus leva em consideração a nossa intenção. O que também, não que a gente não responda pelos erros, mas talvez diminua um pouco o peso das nossas ações, porque a gente teve boa intenção, né? Porque se Deus leva em consideração tudo e Ele é perfeito, Ele leva em consideração também a intenção que eu tive de fazer aquele ato, né? até a minha forma daquilo que eu conheço, né, daquele momento, talvez, Pois é. né, a minha falta de conhecimento, a minha própria ignorância na situação, né, que muitas vezes me levou àquela escolha que eu não tinha, talvez, o conhecimento que eu tenho hoje, a condição que eu tenho hoje. Então, tudo isso vai ser levado, né? Por isso que a gente chama, Deus é tão misericordioso e bom nesse sentido, né? Então, Ele Perfeito. também alivia, né? E a gente sabe também que esse entendimento, que a culpa também, que às vezes carrega um peso, né? Porque a gente errou e às vezes continua errando, né? Então a gente também tem que levar a consideração que essa culpa também não vai nos favorecer em nada, né? Esse sentimento que a gente vai se, por mais que essas leis estejam na nossa consciência, a culpa, né, de a gente se tornar ter essa autopunição também não nos leva a nada. Então a gente tem que olhar para frente e tentar mudar aquilo que a gente pode agora. E pode, né? Um abraço então para Marisa Valdamério, Dari Stefanello, a Reni Lise, um abraço para Dirce Barilli, Maria Fávero, para Marta Adriano, Doril Despiva, um abraço a todos que estão nos acompanhando nessa manhã, e para a Jandi Zanetti também, que estão nos dando bom dia aqui pelo Facebook. Então, Rafa, nós tocamos esse assunto agora a gente vai se aprofundar. Quando Jesus diz que toda a lei se resume em amar a Deus e ao próximo, isso pode ser considerado, então, um resumo da lei divina? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que ela sintetiza perfeitamente essas leis de Deus ou leis divinas e naturais que a gente está comentando. Porque o primeiro mandamento que Jesus vai entender e resume toda a lei, né, que era antiga, e ele diz, né, resume toda a lei e os profetas, né, é justamente amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo.
fazendo os outros o que gostaria que nos fosse feito. Então é justamente nesse sentido que a gente vê que quando, vamos pensar assim, a gente entender de uma sociedade perfeita, se ela vai nesse preceito, principalmente do segundo mandamento, né? Que Deus está acima de tudo. Nós vamos pensar assim, a gente vai estar amando a Deus em total harmonia com essa lei divina. E quando a gente fala de amar ao nosso próximo como a si mesmo, é fundamental porque fazer aos outros o que gostaria que nos fosse feito resolveria inúmeras situações e inúmeros problemas. Nos tira vamos dizer assim, que é nossa chaga da humanidade, a questão do egoísmo e do orgulho. Então, eu acho que quando a gente chegar em plena condição de viver esses 2 mandamentos, que é o que resume a lei divina, é justamente a gente vai ter uma sociedade perfeita. Porque aonde chega no meu limite, eu não vou avançar no meu próximo, porque eu sei que eu não gostaria que fosse feito aquilo comigo. Então, a gente sabe que é muito fácil falar, né? É muito fácil a gente dizer, mas assim, talvez é uma condição, e a gente sabe que nesse nosso caminho, nessa nossa trajetória para chegar à perfeição, a gente vai viver isso. A gente vai viver essa fé incondicional de amor a Deus, né? De todo o entendimento e de todo o nosso coração, e ao próximo fazendo aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Então aí vai estar eliminado toda a questão desse egoísmo, desse orgulho, né? A gente vai ter muito mais benevolência, muito mais indulgência, muito mais perdão. Então vai a gente proporcionar a nossa condição de viver essa lei divina, essas leis de Deus em perfeita harmonia. Enquanto tu estava falando, eu estava pensando que eu acho que é interessante as pessoas entenderem de que quando você falou que também essa mensagem de Cristo dizendo que engloba também todos os profetas aqui na Terra, que é importante de que todos os profetas, as grandes almas, os grandes líderes espirituais que vieram para a Terra antes de Cristo já estavam anunciando a vinda de Cristo, e a mensagem que eles trouxeram sempre foi a mesma, apesar de ter sido mensagens para um certo grupo. Tá? Eu posso citar aqui Gandhi, Krishna, Buda, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, todos esses e outros grandes profetas que sempre trouxeram no final, se você for analisar o que eles dizem nos livros que são lançados e que trazem as mensagens deles, é sempre a mesma coisa. No final é sempre o amor ao próximo. É a lei do amor, né? É a lei do amor, sempre ao próximo. Então as mensagens, porque também vale lembrar que, como Cristo é o nosso governador planetário, todos os que vieram antes de Cristo vieram amando dele. Foi Cristo que enviou eles, né, para trazer essas mensagens a um grupo relacionado àquela religião deles, não é? Mas a mensagem de Cristo é universal. E traz sempre a mesma coisa. Quando eu quero fazer o bem, é sempre ao próximo. Assim eu também me beneficio, assim eu me ilumino, né? Acenda a tua luz, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, de que a mensagem de todas as religiões, de todos os líderes espirituais, é sempre a mesma. No final, sempre converge para o amor. É a lei do amor. Isso. Então, Marcelo, existe mais alguma prescrição importante da lei para todos nós? Com certeza. A lei, como nós falamos antes, a lei de Deus, ela é todas as virtudes que constam lá no Evangelho, né? Mas na questão, nós queremos destacar mais 2, além do amor, que foi muito bem colocado pelos amigos. Na questão 648, também do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem que a essência das leis divinas é o amor, mas outras 2 virtudes acompanham o amor, que é a justiça e a caridade. Amor, justiça e caridade são
o tripé essencial da lei divina. E daí dessas três derivam todas as demais virtudes. Então, o que seria o outro tripé, além do amor que foi comentado? A justiça. A lei divina é justa e ela é justa com cada um de nós. Se a gente for analisar tudo que a gente falou antes, dos exemplos que a gente vê hoje, aparentes injustiças, pessoas que sofrem sem ter dado causa, a gente não encontra nessa vida, tudo isso está respondido com a reencarnação de que o que hoje sofremos e não demos causa, a causa foi plantada em vidas passadas, né? Muitas pessoas, até influenciadores, têm falado uma grande inverdade que a gente precisa colocar aqui, que sob a ótica espírita fica muito claro. Eles dizem assim, a vida não é justa, a vida é justa. A vida é absolutamente justa. A vida é justa. Nós hoje estamos no patamar em que nós nos colocamos, né? E o conceito principal de justiça, né, que a gente encontra na passagem de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, é a cada um segundo as suas obras. Ou seja, se hoje eu estou encontrando na minha vida sofrimento, se hoje eu estou encontrando na minha vida alguns fatos que me deixam em aflição, a resposta, a lei divina diz, não, fica tranquilo. Por mais que você esteja sofrendo, a ninguém você culpe. Mas a responsabilidade é tua. Se hoje você sofre e tem aflição, é porque em algum momento você plantou isso. Você semeou isso nesta ou em vidas passadas, né? Então a justiça, a lei, dá a cada um segundo o seu próprio merecimento. Se eu quero ter uma vida no futuro melhor, mais feliz, sem sofrimento, o que eu tenho que fazer? A lei diz, está nas tuas mãos a resposta. Você tem que semear o bem, mesmo sofrendo, semeie o bem, ajude o outro, que você estará plantando um futuro melhor. Então a lei de Deus, ela é toda justa e ela nos pede também a justiça. O que a lei nos pede? Ela é justa conosco e pede para nós que sejamos justos para com todos. O que seria a justiça, né, da nossa atitude? É não violar e não transgredir o direito do outro, né? Todas as vezes que eu invado o direito de outra pessoa, que eu vou lá e prejudico alguém, eu estou sendo injusto. E aí eu vou ter a consequência. Então, todas as vezes que eu beneficio, né, estou sendo justo, estou sendo caridoso e vou ter a consequência correspondente. O outro preceito que nós rapidamente queremos colocar, que a lei divina traz para nós, esse tripé, é a caridade, né? A caridade, que também o Espiritismo explica o que é a caridade. Não é só você dar um remédio, dar uma roupa, dar alguma comida para alguém, cesta básica. Isso é caridade material, é uma caridade simples. A caridade, segundo os espíritos superiores, ela é mais ampla. Eles dizem que a caridade consiste em 3 partes, que é benevolência para com os outros, ou seja, é você ter boa vontade com as pessoas. Então alguém nos pede alguma coisa no nosso dia a dia, você tem boa vontade de ajudar, o que eu posso ser útil para você? Como é que eu posso te ajudar? Boa vontade. Segundo, indulgência para com as imperfeições dos outros. O que é indulgência? É você ter tolerância, ter compreensão que todos somos imperfeitos. E se você está doendo uma imperfeição na outra pessoa, pode ser que você tenha essa imperfeição em você, por isso que doa também. Mas que a gente também tem os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então é você entender que o outro tem as dele, você tem as suas, e vamos se tolerar e vamos se ajudar naquilo que a gente pode, mesmo que silenciosamente. E a outra parte da caridade, que é a terceira, é o perdão, né? Perdoar os outros. O perdão, quando eu perdoo alguém, eu estou sendo caridoso, né? Perdoar, como que eu perdoo uma pessoa? Compreendendo, e vale a pena lembrar de um exemplo, que certa feita tinha uma pessoa que foi muito prejudicada por outra, e aí ela foi num terapeuta, e esse terapeuta falou assim, ela contou todo o drama, tudo que a pessoa aprontou para ela, fez para ela, e o terapeuta falou assim, tudo bem, realmente foi triste o que aconteceu com você, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe do passado do teu agressor? E da pessoa, não, eu nunca pensei nisso. Então procure investigar e você volta aqui em outra sessão. E daí a pessoa foi,
saiu da sessão lá com o terapeuta, investigou o passado de quem ofendeu ela, de quem prejudicou ela, e viu que aquela pessoa que foi o ofensor, ela teve um passado terrível. O pai batia, o pai xingava na mãe, batia nele, e ele não teve educação nenhuma. E aí ela chegou na outra sessão e disse assim pro terapeuta. O terapeuta pediu, e aí, você foi investigar o passado? Fui. E realmente agora eu tô com pena dele. E agora eu compreendo por que ele fez isso comigo. Porque ele não teve exemplo em casa, porque ele foi agredido, Então, e aí a pessoa saiu, agora fica mais fácil para eu perdoar, porque eu investiguei o passado, eu investiguei que ele não teve a conduta que eu esperava que ele tivesse comigo, ele não teria como ter. Porque ele também foi vítima de uma péssima educação dos seus pais e tal. Então, o perdão é assim, é uma forma de a gente exercitar o perdão, é de a gente entender que a outra pessoa não teve os elementos para educar, para agir melhor para contigo. Então, basicamente, nós comentamos, né, que a lei divina ela é justa e ela nos pede a caridade, a boa vontade, a indulgência, o perdão para com os outros e que a gente possa, né, exercitar, porque quem pratica a caridade para com o próximo, na verdade está praticando a caridade para consigo mesmo. Quando a gente ajuda o outro, a lei divina registra a nossa ajuda e ela nos devolverá o que quando a gente tiver em dificuldade? A lei é justa. Ela nos dará a ajuda que precisamos. Por isso que o Chico já dizia, mesmo sofrendo, presta um auxílio aos outros. Que isso vai aliviar o teu fardo imediatamente, porque a gente sente o bem-estar, mas a lei divina vai te compensar com o bem que você fez e que você faz. É a frase de Emmanuel, né? O bem que fizeres em qualquer lugar será teu advogado em toda parte. E isso que o Marcelo comenta dessa questão da justiça, e quando ele fala no começo ali, né, que muitas pessoas estão com dificuldades, muitas situações, né, que às vezes causam sofrimentos, a gente tem que lembrar também que por mais que hoje tu não tenha tanta dificuldade assim, principalmente na questão material, e vamos pensar que hoje a gente pode estar até tendo algumas facilidades, não é porque a gente talvez foi bonzinho numa anterior. A gente está tendo a oportunidade de exercer essa caridade, principalmente, vamos dizer assim, a moral, mas podendo exercer a material, mas para a gente ficar atento, né? Porque, de certa forma, a gente sempre tem, né, na nossa condição evolutiva, algum sofrimento, né? Por mais que às vezes a gente tenha as condições materiais que nos proporcionam conforto, bem-estar, e isso é totalmente válido, mas a nossa questão emocional, nossa questão espiritual, como está? Então talvez essas facilidades que a gente tenha por outros caminhos, que a gente dê atenção também ao tempo e à oportunidade que eu estou tendo agora para esse meu desenvolvimento, né, para a minha condição, que eu possa estar exercendo mais essa caridade para comigo mesmo, né, e para com os outros também. Eu lembro, ouvindo o Marcelo falar, eu lembro do apóstolo Paulo que diz: a tudo dai graças, né? Dai graças às coisas que você já adquiriu, que você já edificou em você, mas também dai graças à dificuldade que você está passando. A tudo dai graças, né? E aí eu convido as pessoas que estão nos escutando a estudarem. Não precisa ser espírita para você estudar o espiritismo. Porque quando a gente começa a estudar Cristo, realmente as passagens de Cristo, a gente começa a fazer a ligação entre uma coisa que Cristo falava e a outra coisa que ele falava, o qual a gente percebe que a maioria das pessoas não consegue fazer a ligação entre as passagens, até porque não entende direito aquilo que Cristo veio nos trazer, né? Acabam falando e entendendo conforme a sua condição. E quando você estuda o Espiritismo, e aí a gente ouve as pessoas falar e comentar as passagens de Cristo, a gente vai realmente perceber que há uma profundidade muito grande, há uma perfeição tão grande, porque nada fica em vão aquilo que Cristo nos trouxe. Nada.
Nada. O Marcelo falou, a cada um conforme suas obras. Se a gente começar a estudar o Espiritismo, a gente vai entender de que nada é injusto nesse mundo. E aí, contrapondo tudo que está aí na internet, dizendo, este mundo não é injusto. Não. Estude, perceba que você é um ser que teve muitas encarnações, que tomou muitas decisões, e, portanto, tudo que Cristo nos trouxe é realmente muito verdade. E é perfeito. Mas a gente tem que ler e entender o que ele quis dizer. E é justamente isso, né? A gente tem que entender que essas injustiças a gente pode tanto pensar para o lado individual como coletivo. Opa! Então, a sociedade que a gente está vivenciando hoje, ela tem alguma lição para a gente mudar, para a gente, né, para a gente resolver, para a forma da nossa conduta, aquilo que a gente tem. Então, também de forma coletiva, porque vai ter que existir a mudança individual para que o reflexo no coletivo se apresente. Então, é nesse sentido para a gente começar a prestar atenção, né? Ok, então continuamos com o nosso programa Hora Espírita. E antes de encerrarmos nosso programa de hoje, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, pois eles contribuem muito para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Vamos ouvir então a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 493323189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Você está escutando o programa Hora Espírita dessa manhã. Nós estamos falando sobre leis divinas ou leis naturais. Rafa, quais as consequências de desprezarmos a lei de Deus? E quais as consequências de seguirmos, então, essas leis? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: qual que é a origem, muitas vezes, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das dificuldades? Então, toda vez que a gente se afasta da lei de Deus, a tendência é gerar um sofrimento. Então, quando a gente despreza essa lei, né, quando a gente está em desarmonia com essas leis, a gente está gerando, ou seja, numa situação de plantio e colheita, quando a gente despreza essa lei, a gente está, na verdade, plantando essa desarmonia. Esse, né, que a gente viu que toda vez que as leis humanas, quando estão em desarmonia, elas criam situações injustas, conosco não é diferente. Toda vez que a gente desarmonia nas nossas atitudes, na nossa forma de pensar, de agir com a lei de Deus, a gente vai estar, de fato, plantando algo que a gente vai ter que, depois, para frente, colher. Então, a lei de Deus em desarmonia, nós desprezando essa condição, a gente vai sempre necessitar de recomeços. Seja ela, além da colheita, a condição da gente poder recomeçar nessa existência ou talvez em vidas futuras. Então, o desprezo da lei só nos causa prejuízo, né? E quando a gente segue isso, é totalmente ao contrário.
vai gerar essa paz interior, aquilo que o Marcelo comentou da questão, quando a consciência está tranquila, quando a gente agiu de forma correta, a gente sente aquele bem-estar. Então isso, né, na condição que a gente vai seguindo essas leis, de certa forma, como a gente sabe que as leis são perfeitas e nos direcionam para o progresso, para o melhor, é justamente a gente seguir o caminho e as coisas que a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que seguir. Então, quando a nossa conduta está em alinhamento com essas leis, a gente pode ter certeza que a gente está no caminho do bem e fazendo o melhor. Com certeza, essa questão, né, que o Livro dos Espíritos fala, que todas as vezes que a gente agir de acordo com a lei de Deus, a gente vai encontrar a felicidade. Né? E aí a gente pensa, nossa, agir de acordo com a lei de Deus, encontra-se a felicidade? Sim, toda vez que a gente ama, a gente não encontra a felicidade? Se eu tô com vamos imaginar eu com a pessoa que eu mais amo na minha vida, minha filha, minha mãe, minha esposa, eu tô feliz com essas pessoas, eu vou passar um dia com a pessoa que eu mais amo, exercitando o amor, sentindo o amor. Então imagine quando você sentir por toda a humanidade o amor. Claro que você vai estar feliz. Quando eu sou justo, eu não sinto essa compensação, como o Rafa falou, a consciência em paz. Eu fui justo naquele momento. Eu poderia ter sido injusto, mas eu fui justo. A gente sente uma satisfação íntima com aquilo. Quando eu fui caridoso, quando a gente às vezes trabalha na caridade, faz algum ato caridoso, ajuda alguém, escuta alguém que está precisando. A caridade é escutar muitas vezes, é uma conversa, é você deixar a pessoa desabafar e você trazer uma ideia legal para a pessoa, você sai tão leve. Então, a lei de Deus, o seguimento dela traz a felicidade. Toda vez que a gente perdoa, a gente tira um peso das nossas costas, né? A pessoa fica leve. Quem não perdoa, encontra infelicidade, né? Se eu não perdoo, a figura de quem me agrediu fica ali toda hora na minha cabeça, me tirando a paz. Agora, se eu não vou perdoar aquela pessoa, coitado dele, tu sente um alívio, né? Então, seguir a lei é estar feliz. Quando a gente não segue, né, aí o problema começa. O final dessa questão, claro, é muito óbvio, né? O final dessa questão no Livro dos Espíritos diz que o homem se sente infeliz todas as vezes que se afasta das leis divinas. Então, a gente consegue entender por que tantas pessoas estão sofrendo, né? Mas assim, sofrimentos atrozes, né? Sofrimentos, coisas difíceis que estão passando. Claro, pode ser sim por outros motivos, né? Pode ser uma prova que a pessoa solicitou, também pode ser uma expiação que ela está passando, não é? Mas geralmente ela se torna infeliz quando ela se afasta das leis divinas. Como está na nossa consciência, ela realmente não para pensar os atos que elas têm cometido no dia a dia. Então, isso é uma coisa que nos remete bastante, né? Às leis divinas e, novamente, convidando a todos que queiram fazer parte dos estudos espíritas, tá? Todas as casas têm estudos, todos os estudos são totalmente gratuitos. Você não paga nada para estudar. E você não precisa ser espírita. E não precisa se tornar espírita também. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as pessoas se conscientizem e tragam dentro delas uma consciência muito mais desperta, né? E muito melhor, que você se torne uma pessoa melhor. O Espiritismo, exatamente, Nick, o Espiritismo vem com essa missão no planeta de ampliar a nossa forma de ver a vida. A gente vê a vida, às vezes, muito materialmente falando, a pessoa está sofrendo agora, coitado. O Espiritismo amplia. Ele amplia a perspectiva. Ora, se alguma coisa você está passando hoje, pode ter certeza que você plantou isso, que você deu causa nessa vida ou em outras vidas. Tudo está certo. Você hoje colhe mas eu não sou feliz, não adianta. Se você não é feliz, como foi dito ali, o Rafa falou, é porque você não encontrou esse alinhamento, essa afinidade com a lei divina. Procure amar, procure perdoar, procure ser justo, que você vai encontrar felicidade daqui a pouco, né? A lei divina logo aí. Então é isso, né? Então, meus queridos, muito obrigado, Rafa.
Muito obrigado, que tenhamos todos uma ótima semana. Marcelo, obrigado. Um abraço a todos, fiquemos com Deus. Um abraço a todos que nos acompanharam nessa manhã. Não esqueçam, o próximo sábado estaremos aqui novamente no Hora Espírita. Hora Espírita.